Olá, meus queridos, tudo jóia? A primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar pra vocês o seguinte: estavam com saudade do Giro da Jana, né? Eu tenho recebido várias mensagens nas minhas redes sociais, lá no @Jana Rabelo, sempre estarei com Jana Rabelo, falando: cadê o Giro? Saudade do Giro, 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 Giro. Pois é, aqui estou pra gente falar sobre tudo que aconteceu nesta semana e, meu Deus do céu, como foi uma semana intensa. Primeira coisa que eu gostaria de falar com os senhores antes da gente conseguir, né, continuar com as nossas notícias. Hoje é dia 16 de maio. O Giro da Jana é gravado no dia em que ele é lançado para ser super atualizado. Nós estamos neste instante com matrículas para o meu intensivo abertas e quem se inscrever até o final deste fim de semana ganha um kit físico. Mesmo se você fizer o online, você ganha um kit físico. Olha que coisa maravilhosa. Se você estiver interessado, quiser mais informações, é só apontar o celular para esse QR Code. Se você estiver no celular, dá um print no QR Code e depois abre. E além disso, todas as informações nas minhas redes sociais. Vamos então para a nossa primeira notícia. Eu queria me negar a comentar essa notícia, mas a equipe mandou. É isso. Em CPI das Bets, Virgínia Fonseca nega lucro sobre perda de apostadores. Tudo tem bet no Brasil hoje. Bom, vamos falar das coisas que precisam ser faladas. Primeiro, imagem é tudo. Imagem é tudo. Reparem que a Virgínia fez um cabelo lambido, que tá organizado, mas não está arrumado. Porque ela é uma mulher de bem, mas ela não é vaidosa. Então ela tá projetando essa ideia de simplicidade, de uma mulher como qualquer outra. Nada a ver, por exemplo, com as superproduções que ela faz para os vídeos, para eventos e tudo mais. Uma coisa que eu achei interessante é que ela foi de moletom e ela tinha levado um copinho Stanley rosa, que dá toda uma ideia de jovialidade. Ela é apenas uma garota, ela é apenas jovem, ela não sabe o que está fazendo. Não acho que isso foi sem querer, não é mesmo? E, óbvio, eu acho um absurdo nós termos pessoas que aceitam fazer publicidade de bet considerando o atual vício. Gente, a palavra é essa. O atual vício em aplicativos e sites de aposta, né? O famoso tigrinho. Ainda que eu goste muito, né, de Resenha do Arrocha, tem lá, solta a carta e eu não posso completar a música. Eu acho um absurdo que se possa fazer essa propaganda, que esse jogo seja, né, legal no Brasil, porque pensa o seguinte: se os cassinos são proibidos, se, por exemplo, os jogos de azar, né, o jogo do bicho é proibido pela questão do vício e da, digamos, dissolução da família brasileira, por que as bets são autorizadas? Então aqui, ó, em CPI das Bets, Virgínia Fonseca nega lucro sobre perda de apostadores. Não é isso que parece que está acontecendo, não é mesmo? E além disso, tudo tem bet no Brasil hoje. É aquela clássica que minha mãe falava: não é porque todo mundo faz que está certo, não é mesmo? E para a gente continuar utilizando, né, os conhecimentos do mundo real para fazer redação, eu acho que sim, o vício em jogos eletrônicos, principalmente os jogos de azar, pode eventualmente aparecer para você na hora da prova. Os meus alunos têm um tema de redação sobre isso e eu queria te mostrar. Você espera um pouquinho? Eu vou abrir aqui a nossa apostila. Este é o nosso tema da apostila de temas 2. Sim, porque os meus alunos têm duas apostilas de temas, né? Os alunos do extensivo e do intensivo, e não apenas nessa apostila a gente encontra mais de 30 temas em cada uma, mas além do tema, olha só, entre o lúdico e o vício, a urgência de se debater a regulamentação dos jogos de azar digitais no Brasil, nas minhas apostilas a gente tem no verso estrutura sugerida,
repertório sociocultural, ideias de tese, ideias de estrutura de argumentação, ideias de argumentos por si só, proposta de intervenção e temos ao final algumas observações adicionais. Ou seja, jovens, vale a pena demais da conta você fazer parte do meu curso e para você, por exemplo, ter acesso a essa apostila, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um story. Me segue lá no @JanaRabelo. Deixa eu escrever grandão aqui para vocês. Me segue lá no @JanaRabelo para você ter acesso a essa proposta de redação. Vamos fazer o seguinte, quando você vir esta parte do vídeo, você vai mandar lá na minha DM do Instagram, Tigrinho. E aí você vai ter acesso a essa proposta de redação que tem textos motivadores no mesmo tamanho, do mesmo tipo do Enem e temos também, obviamente, uma possibilidade desse ser o tema do Enem. Então, o repertório sociocultural, na minha opinião, para este tema é Instagram de Jana Rabelo. Você vai lá no @JanaRabelo e eu te mando na DM, em resposta a Tigrinho, eu te mando a proposta de redação, porque eu acho que pode eventualmente aparecer, sim, nos vestibulares. Bora para a nossa próxima notícia, notícia local, né, regional. Governo Zema, que é o governador aqui de Minas Gerais, um governador maravilhoso que estava dando, né, uma entrevista, e aí o entrevistador perguntou, eles estavam à distância, o entrevistador perguntou assim, e aí, governador, você me ouve? E ele respondeu, ovo. Juro, essa história não é mentira, tá? Se você chegou até este momento do vídeo, me manda aqui nos comentários ovo, tá? Então, o Zema é aí esse brilhantismo, esse grande estadista, né? O governo Zema quer entregar a gestão da UENG. Opa, eu vou aqui daqui a pouco mudar, tá? A União, né? Então, quer entregar a gestão, a administração da Universidade do Estado de Minas Gerais para a União, para o governo federal, por avaliação de 500 milhões em imóveis. O vice dele, o Matheus Simões, argumentou nesta quinta, dia 8 de maio, que o patrimônio imobiliário da universidade é maior do que, por exemplo, da Unimontes, tá? E aí, gente, eu vou ser muito sincera. Eu vou tirar aqui esse eufemismo. É assim, o governo Zema quer desistir da UENG. Quer, sei lá, se livrar da UENG. Tá? Então aqui eu acho que o governo Zema tá querendo menos responsabilidade. E aí ficaríamos sem essa universidade estadual, que é importantíssima. Quando eu vejo esse tipo de notícia, eu penso numa coisa que eu vou projetar aqui para vocês, que é o impacto do neoliberalismo sobre a educação. O neoliberalismo é inimigo da educação. E aí eu lembro de um livro maravilhoso do Laval e do Dardot, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês uma imagem do livro. O Laval escreveu com o Francis Verne Educação Democrática, a Revolução Escolar Iminente, e essa revolução escolar, uma escola que tenha princípios revolucionários, é uma tentativa de se opor ao modelo neoliberal. E aí, para mim, vai criticar o capitalismo contemporâneo, vai criticar o neoliberalismo, Laval e Dardot. Coloca aí para mim, ó.
Laval e Dardot, que são dois filósofos, escreveram um livro para criticar o neoliberalismo, A Nova Razão do Mundo, ensaios sobre a sociedade neoliberal. Esse sucateamento do Estado, o enxugamento do Estado, que geralmente vai se abater primeiro sobre saúde e educação, você sempre vai poder usar como repertório as críticas feitas pelo Laval, Lalau não, e o Dardot, no livro A Nova Razão do Mundo. Tá? Então, acho que é uma bela referência. Então, toda vez que você for criticar o neoliberalismo, o capitalismo contemporâneo, enfia Laval e Dardot. Funciona maravilhosamente bem e vocês vão encontrar vários vídeos no YouTube simplificando e explicando esse livro. Então, críticas ao modelo neoliberal, por exemplo, o enxugamento, que eu vou chamar de empobrecimento das políticas públicas, educacionais e sanitárias acima de tudo, criticado ali no A Nova Razão do Mundo, tá? Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Projeto propõe multa a quem levar bebê reborn para atendimento no SUS, propostas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na capital carioca, refletem diferentes abordagens sobre o uso e o impacto dos bonecos hiperrealistas. O grande assunto do momento é bebê reborn. Eu devo admitir que eu não tenho um bebê reborn, eu tenho um bebê de verdade, que é a Amora, e eu acho importante a gente falar sobre o adulto contemporâneo pode estar um pouco doente. Eu não vou entrar naquela discussão machista de que bebê reborn sozinho é bizarro. Todas essas relações que me parecem patológicas com itens típicos da infância, mulheres com bebê reborn, homens que colecionam bonequinho, você pode chamar do que for, pode ser um bonequinho que te custou R$ 2.000, mas é um bonequinho. Homens que colecionam carrinho, essas coisas talvez reflitam uma rejeição do amadurecimento do sujeito contemporâneo, uma tentativa diante, né? E isso Laval e o Dardot falam que acontece diante da crise econômica, política, social, sanitária, o indivíduo se fecha nesse passado saudoso. Isso via bebê reborn, via bonequinho de homem, via carrinho, ok? E aí, gente, as pessoas estão levando a sério demais. Eu acho que tá faltando terapia, tá? Então aqui, projeto propõe multa a quem levar bebê reborn para atendimento no SUS. Eu pressuponho, e vocês podem me falar se isso é notícia falsa, que tem gente levando, tá? Então aqui vamos ter uma mini aula de semântica. Se propõe multa a quem levar, eu vou pressupor que tem gente levando. E aí vocês vão me contar. Tem gente fazendo isso mesmo? Porque aí é bizarro. E aí eu tenho que indicar um filme que, na minha opinião, descreve muito bem o sujeito contemporâneo, que é um filme que se chama Idiocracia. A palavra idiocracia, eu vou colocar aqui para vocês, a palavra idiocracia diz respeito idiocracia, a uma estrutura de poder dominada por idiotas, tá? E aí a gente tem esse filme de 2006, antigo, que prevê que no futuro, por exemplo, 2025, os indivíduos serão majoritariamente idiotas. O protagonista se congela e acorda, se não me engano, em 2040 especificamente, e todo mundo é idiota. Eu, às vezes, me sinto protagonista de Idiocracia. Então, se você não tem nada para fazer neste fim de semana, assista a Idiocracia e depois dá uma passadinha aqui e me conta quais coisas parecidas com Idiocracia a gente tem. Para mim, grande referência. Eu acho que a gente está vivendo uma idiocracia. Os indivíduos estão se comportando como crianças, gente. Eu sou a favor do lúdico, mas aqui é infantilidade mesmo. Próxima notícia. Governo federal, ok, e Estado de São Paulo fecham acordo para dar casa a moradores da favela do Moinho. Então, a gente está discutindo aqui a questão da política habitacional.
do direito à moradia e retoma um diálogo sobre cessão do terreno. Ministro das Cidades, o Jader Filho, se reuniu com o secretário estadual de Habitação, que é o Marcelo Branco, na manhã da quinta. Essa favela que fica no centro da cidade de São Paulo está sendo desocupada e o governo do estado tem plano de construir um parque. Em teoria, se essas pessoas receberem casas dignas e em uma região perto do centro, para que não haja, por exemplo, perda da comodidade, perda, por exemplo, do emprego de quem trabalha ali perto, aumento dos custos de deslocamento, maravilhoso. Só que expulsar a população pobre, construir um parque, principalmente por se tratar do centro, me parece um tema bem importante de ser abordado nas redações, que é a questão de um certo higienismo social. Tô ali expulsando os pobres, mas eu quero que os ricos venham. Porque eu fico me perguntando se expulsar esses pobres e construir um parque não seja, no final das contas, uma política higienista que vá promover a gentrificação desse espaço, né? A elitização desse espaço. Que é um conceito bem ligado à geografia, tá, gente? Então eu acho que vale a pena dar uma olhada e temos repertório musical. Vale a pena depois vocês procurarem uma música que se chama Saudosa Maloca. E ela diz assim: saudosa maloca, maloca querida. Então a saudosa maloca é a maloca, ou seja, uma casa improvisada ou um conjunto de casas improvisadas de que eu sinto saudade. Vou colocar um trechinho aqui só da letra, não vou pôr a música, só para você ver se tem a ver com isso que a gente está discutindo, tá? Saudosa maloca, maloca querida, do Adoniran Barbosa, paulista. Então tem a ver até com o estado. Então vamos pôr a letra. Eu não quero filme, não. Tem um filme, tá, gente? Eu quero a letra. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos a nossa maloca. Mas um dia nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Que é isso, gente? É exatamente o que está acontecendo na favela do Moinho. A destruição das casas populares, das malocas e sua substituição por uma construção para ser ocupada pelas elites. Um parque. Quem vai poder circular nesse parque? Todos igualmente poderão gozar deste parque? E por último, temos uma notícia de Carla Zambelli. Gente, eu vou indicar para vocês o meu podcast de política favorito, que é Medo e Delírio em Brasília, tá? Então aqui um repertório sociocultural midiático. Tem um episódio especial sobre Carla Zambelli, e aí toda vez que eles falam da Carla Zambelli lá no Medo e Delírio em Brasília, eles fazem um Carla Zambelli, que eu acho que vale a pena depois você procurar, tá? A Carla Zambelli é acusada, por exemplo, de ser a grande responsável por ter feito Jair Bolsonaro não se eleger. E aí, gente, a grande questão é, fã ou hater? Ela ter pirado e saído armada, correndo atrás de um cara um dia antes da eleição, errado. Isso, evitar que o Bolsonaro fosse eleito, maravilhoso. Tenho sentimentos conflitantes em relação a Carla Zambelli. É um misto de gratidão e lamento, tá? Então, Carla Zambelli me traz à mente o podcast Medo e Delírio em Brasília. Deixa eu ver se vai dar para escrever. Vai.
tá? E aí você pode pôr, por exemplo, lá no seu agregador de podcast, Zambelli, Medo e Delírio em Brasília, vai aparecer episódios vários em que ela, né, é abordada. E é um podcast de zoeira política, tá, gente? Eles não são sérios, não. As informações são verdadeiras, mas a abordagem é de zoeira, porque é assim, às vezes a gente precisa rir da política brasileira. Condenada, Carla Zambelli pede a absolvição e acusa hacker de mitomania, tá? Ela foi acusada de ter contratado um hacker para invadir contas e falsificar postagens. Defesa da deputada diz não haver fatos que relacionem a congressista às ações do hacker, o hacker que ela supostamente teria contratado, Walter Degatti, de tentar invadir o CNJ. Ela contratou esse cara para invadir o Conselho Nacional de Justiça, o site, e ter as informações do Conselho Nacional de Justiça. Vale a pena escutar o episódio especial do Medo e Delírio em Brasília sobre essa condenação engraçadíssimo. Jovens, então vocês têm duas tarefas. Acessar esse QR Code que tá aparecendo aqui na minha tela. E segundo, vocês vão lá no @JanaRabelo e mandar tigrinho, que eu vou te devolver uma proposta de redação inédita que fala sobre o tigrinho. E o que é legal, essa proposta de redação tá no modelo Enem, mas ela também tem uma formulação meio vestibulares VUNESP. Ou seja, estamos matando 2 coelhos com uma cajadada só. Espero que vocês tenham gostado do Giro da Jana. E se você estava com saudade, é sinal que você é fã do Giro da Jana. E a gente tá quase batendo 100 mil assinantes neste canal. Aproveita, assina o canal e ativa as notificações. Se eu bater 100 mil, vou ser muito feliz. Sabe como você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, fazer um story indicando o Giro da Jana. Vai que eu bato 100 mil neste fim de semana. Eu vou abrir um espumante dos 100 mil inscritos no canal, ok? Beijo.